Uma nova superterra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de superterra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície. Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá. O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora. É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis, que na verdade não são habitáveis. A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa superterra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento. Nossa superterra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo. E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância. O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados, porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida. Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas, se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra. Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia.
Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 vezes a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão? Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente. Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas. Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la. Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores, do tamanho da Terra, em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios. Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco. Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas. Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscopy. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo. O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes. Há algum tempo, o telescópio espacial James Webb avistou um objeto espacial super bizarro voando pela nossa galáxia. Em primeiro lugar, ele não está orbitando nenhuma estrela. Trata-se de um planeta desonesto, que está à deriva no espaço por conta própria. Melhor ainda, essa coisa errante aparentemente tem uma atmosfera parecida com um bolo, e examiná-la pode ser crucial em nossa futura pesquisa de exoplanetas. Além disso, pode nos ajudar a entender como os gigantes gasosos evoluem ao longo do tempo e o que pode acontecer com Júpiter no futuro. Você pode objetar que a Terra também tem uma atmosfera em camadas, com 5 camadas principais e várias secundárias. Mas na Terra, o ar é composto principalmente de nitrogênio e oxigênio. Quanto aos outros planetas, eles são diferentes.
Veja Vênus, por exemplo, onde a atmosfera é muito espessa e cheia de ácido sulfúrico. Há exoplanetas com nuvens de vapor de água, ou onde as nuvens são literalmente feitas de areia quente. Mas o que dizer do nosso planeta desonesto? A propósito, não faço ideia de por que ele ganhou essa reputação, mas, por algum motivo, os cientistas decidiram chamá-lo de Simp. Que pena! De qualquer forma, ele parece ter sua própria combinação única, com manchas de nuvens e reações químicas estranhas acontecendo no alto. Ele é coberto por nuvens feitas de ferro e magnésio, e sua atmosfera tem substâncias químicas à base de carbono flutuando. Cientistas observaram auroras nele. Sim, como a aurora boreal que temos na Terra, mas bem longe no espaço profundo. É a primeira vez que os pesquisadores conseguem fazer uma espécie de previsão do tempo em um objeto estranho como esse. A próxima esquisitice: o objeto não se encaixa em nenhuma categoria. Ele não é um planeta comum porque não orbita uma estrela, mas ele também é menor do que uma anã marrom, que é algo como uma estrela fracassada. Portanto, é algo intermediário, não é bem um planeta, não é bem uma estrela. E embora não seja perigoso do tipo "estamos todos condenados", os cientistas afirmam que objetos errantes como esse poderiam realmente bagunçar as coisas de forma muito séria se vagassem muito perto de um sistema solar. Sua gravidade poderia alterar as órbitas dos planetas, o que poderia levar à instabilidade ou até mesmo a colisões espaciais. Então sim, embora nosso amigo desonesto não seja uma ameaça no momento, ele pode se tornar uma no futuro. Esse objeto estranho tem algumas coisas malucas acontecendo. Em primeiro lugar, seu dia tem apenas 2,4 horas de duração. Imagine o Sol nascendo e se pondo nesse período. É muito rápido. Ele também está a cerca de 20 anos-luz de distância, na nebulosa Carina, o que não é muito longe em termos espaciais. Outra coisa que torna esse tipo especial é o fato de ser o objeto flutuante mais brilhante de seu tipo que podemos ver do hemisfério norte. E como ele está apenas à deriva no espaço, sem uma estrela próxima atrapalhando nossa visão, ele foi fotografado diretamente por telescópios como o Spitzer da NASA. Na verdade, isso é muito raro para algo tão tênue e distante. Quando os cientistas o verificaram em infravermelho, também conhecido como visão de calor, eles notaram que a atmosfera desse objeto estranho estava agindo de forma estranha. Por exemplo, ela estava sempre mudando, às vezes mais calor, às vezes menos. Algo estranho estava acontecendo, mas o que exatamente? Então, em julho de 2023, uma equipe de cientistas usou o telescópio espacial James Webb para ir mais fundo. Eles o apontaram para o Simp e coletaram uma tonelada de dados, cerca de 6.000 medições em apenas algumas horas. Primeiro, eles observaram a radiação de ondas curtas, que é uma espécie de calor de alta energia, e depois fizeram o mesmo com ondas mais longas algumas horas mais tarde. Eles descobriram que o brilho mudava de forma diferente dependendo do comprimento de onda. Algumas partes da atmosfera ficaram mais brilhantes, outras mais escuras e outras não mudaram em nada. Tudo estava em um lugar diferente, mas eles notaram um padrão. Todas as mudanças se dividiam em 3 grupos. Cada grupo tinha sua própria vibração, como sua própria assinatura do que estava acontecendo na atmosfera. E descobriram que o objeto misterioso não estava apenas flutuando sozinho no espaço. Ele era super dinâmico, com camadas de nuvens e gases, fazendo suas próprias coisas. Isso poderia significar que 3 coisas diferentes estavam acontecendo na atmosfera. Para descobrir o que exatamente estava por trás de tudo isso, eles construíram modelos da atmosfera do planeta desonesto. Aparentemente, o primeiro grupo de curvas provavelmente veio de nuvens baixas feitas de ferro. Sim, ferro. Tipo nuvens de metal mesmo. O segundo grupo parece vir de nuvens mais altas, feitas de um mineral chamado forsterita, que é basicamente um cristal rico em magnésio. E parece que essas camadas de nuvens não são lisas, elas são irregulares. Essa irregularidade poderia explicar por que a luz que vem delas continua mudando tanto. Quanto ao terceiro grupo de padrões de luz, eles não estavam vindo de nuvens de forma alguma. A luz parecia estar vindo de muito acima das nuvens, do que eles acham que são pontos quentes na atmosfera. Esses hotspots provavelmente estão conectados a auroras de rádio, algo parecido com a aurora boreal da Terra, mas que ocorre na parte de rádio do espectro de luz em vez de na luz visível. Mas mesmo depois de toda essa modelagem, ainda restavam alguns mistérios. Por exemplo, o primeiro grupo de curvas estava em toda parte, mais do que eles esperavam. Então, eles acham que isso pode ser devido à flutuação de gases à base de carbono, como o monóxido de carbono,
que podem absorver certos tipos de luz em momentos aleatórios. De qualquer forma, esta é a primeira vez que observamos diretamente esse tipo de caos atmosférico, mas as poucas horas que os pesquisadores passaram observando o fenômeno não foram suficientes para entendê-lo completamente. Para ter uma visão completa, eles precisarão de dias de dados e esperam usar o telescópio espacial Nancy Grace Roman, da NASA, que será lançado em 2027 para se aprofundar ainda mais. Mesmo que esse objeto misterioso não seja um planeta desonesto, ele merece ser mencionado. Basicamente, são planetas que foram expulsos de seu sistema solar de origem. Sim, tipo expulsos diretamente. Quando um planeta se forma, ele geralmente fica com um grupo de outros planetas em torno de uma estrela. Mas no início, as coisas podem ficar super caóticas. Você sabe, os planetas se chocam, se deslocam, ficam muito mais próximos uns dos outros, e às vezes, um deles é expulso do sistema. Portanto, como não estão ligados a uma estrela, esses planetas errantes estão apenas navegando pela galáxia, totalmente sozinhos. Se eles flutuarem perto de algo maciço, como uma estrela ou um buraco negro, a gravidade dessa coisa pode puxá-los. Mas, caso contrário, eles continuam à deriva. A maioria deles provavelmente foi expulsa quando seu sistema ainda estava se formando e tudo estava uma bagunça. Mas, de acordo com um cientista da NASA, até mesmo sistemas maduros podem expulsar um planeta se as órbitas ficarem muito estranhas ou se algo grande bater nelas. O próximo planeta que temos que investigar não é um planeta desonesto. Ele tem uma estrela-mãe e tudo mais. Mas há outra coisa legal sobre ele. Ele ainda é um bebê no meio de sua formação, e é muito raro vê-lo em ação. O bebê já tem cerca de 3 vezes o tamanho de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Ele faz parte de um sistema a cerca de 400 anos-luz de distância. Ele vem crescendo há cerca de 5 milhões de anos, mastigando gás e poeira do disco ao redor de sua estrela. Uma espécie de buffet cósmico. Mas o fato é que, quando os astrônomos verificaram os produtos químicos na atmosfera do planeta usando um grande telescópio no Havaí, as coisas não bateram certo. Eles estavam observando especificamente o monóxido de carbono e a água, que podem ajudar a descobrir a quantidade de carbono e oxigênio que está flutuando na atmosfera. Acontece que a mistura química do planeta não corresponde exatamente ao material do disco do qual ele está se formando. Isso é muito importante, porque vai contra o que os cientistas pensavam saber sobre como os planetas supostamente se formam. Basicamente, isso está dizendo: ei, seus modelos sofisticados podem ser um pouco simples demais. Supõe-se que os planetas se formam por aglomerados de gás e poeira que se chocam uns com os outros e se unem. Com o tempo, eles se transformam em planetas completos. Se isso for verdade, então os planetas e o gás ao seu redor devem ter o mesmo tipo de material, quimicamente falando. Mas o PDS-70b está fazendo suas próprias coisas. Assim, os cientistas tiveram 2 ideias para explicar o que estava acontecendo. Ele pode estar se formando a partir de material sólido, como poeira e gelo, e não apenas do gás no disco. Esse material sólido tem carbono e oxigênio aprisionados em seu interior. Portanto, quando ele derrete e entra no planeta, já mudou a química. Ou o gás no disco adquiriu mais carbono depois que o planeta já havia se formado. Felizmente, há outro planeta no mesmo sistema, o PDS-70c. E os cientistas esperam que, ao verificá-lo também, possam descobrir a verdade. Neste momento, 4 planetas minúsculos parecidos com a Terra estão se acomodando em torno de um dos sistemas estelares mais próximos de nós. Estamos falando do segundo mais perto. Esses pequenos mundos rochosos têm cada um cerca de 20 a 30% da massa do nosso. Portanto, não são exatamente a Terra 2.0, mas ainda assim são bastante sólidos. Será que um deles se tornará nosso novo lar um dia? Bem, todos estão bem próximos, portanto os humanos do futuro poderão visitá-los algum dia. Não no ano que vem ou algo assim, mas poderemos enviar missões para lá. No entanto, não espere nenhum vizinho extraterrestre. Esses planetas provavelmente não abrigam vida, pelo menos nada que possamos reconhecer. Vamos dar uma olhada neles. Esses carinhas são chamados de Barnard B, C, D e E. Que criativo! O mais interno tem uma massa de 26% da Terra. O segundo é um pouco maior, com uma massa de 30%. O terceiro tem 4% a mais de massa que o anterior. E o mais externo não é o maior. Na verdade, é apenas um bebê, com uma massa de 19% da nossa. Todos os planetas são provavelmente rochosos, como os internos do nosso sistema solar. Eles orbitam sua estrela de forma muito próxima.
Por isso, precisam de apenas alguns dias, menos de uma semana, para fazer um círculo completo. Agora, e quanto à estrela que esses pequeninos estão circundando? Ela é chamada de Estrela de Barnard. Os astrônomos sempre tiveram um palpite de que poderia haver pelo menos um planeta em sua órbita. Em primeiro lugar, ela está muito próxima, em termos cósmicos, é claro. Somente o trio Alpha Centauri está mais perto de nós. A de Barnard está a pouco menos de 6 anos-luz de distância, o que é basicamente do lado. Ao mesmo tempo, não é como o nosso Sol, e sim uma anã vermelha, o tipo mais comum de estrela que existe. Ela tem apenas cerca de 1/6 da massa do nosso astro. Mas as anãs vermelhas são uma mina de ouro para aprender sobre planetas fora do nosso sistema. E estudar a estrela de Barnard pode ajudar os cientistas a descobrir como são aqueles em torno de estrelas únicas, como o nosso Sol ou essa anã vermelha, ou que tipo de ambiente os planetas anões vermelhos podem ter. E o mais importante, poderemos finalmente encontrar a resposta para a pergunta super importante: será que alguns desses lugares poderia de fato suportar vida? Durante muito tempo, os cientistas pensaram que poderia haver um grande gigante gasoso semelhante a Júpiter nas cercanias da estrela de Barnard. Tudo porque ela tem uma pequena oscilação. Parece que se desloca para perto e para longe da Terra ao longo do tempo, portanto, algo poderia estar puxando-a. O interessante é que não era um planeta gigante que estava fazendo isso. De acordo com um estudo de março de 2025, trata-se na verdade de 4 rochosos menores, cada um com cerca de 4 vezes a massa de Mercúrio. Um dia eles se juntaram e começaram a puxar a estrela juntos. Esses carinhas estão incrivelmente próximos dela, tanto que podem contorná-la em apenas alguns dias. Infelizmente, por essa razão, eles podem ser muito quentes para qualquer coisa parecida com vida. Além disso, como esses 4 parecem explicar todo o movimento da estrela, os pesquisadores acham que provavelmente não há mais nada orbitando na zona habitável. Assim, não há nenhuma Terra 2.0 circulando ao redor da estrela de Barnard. Ainda assim, é uma descoberta incrível, especialmente porque essa gracinha é basicamente nossa vizinha cósmica. É preciso considerar ainda que o sistema pode não ficar fora dos limites para sempre. Com motores de fusão nuclear ou velas de luz, sistemas de propulsão futuristas que poderiam tornar a viagem muito mais rápida, provavelmente chegaremos lá um dia. E então, finalmente descobriremos se esses mundos são realmente sem vida e talvez até o colonizemos. Agora vamos ver como os cientistas encontraram os planetas ocultos da estrela. Normalmente os astrônomos identificam exoplanetas quando os veem cruzando na frente de suas estrelas e bloqueando alguma luz. Mas a de Barnard é complicada porque, em nossa visão, é como se estivéssemos olhando de cima do sistema, de modo que seus planetas não bloqueiam a luz da maneira usual. É por isso que a chamam de a grande baleia branca da caça ao planeta. Para contornar esse problema, os pesquisadores usaram um instrumento super sensível chamado Maroon X, acoplado ao telescópio Gemini North no vulcão Mauna Kea, no Havaí. Durante 112 noites, distribuídas ao longo de 3 anos, o telescópio captou pequenas mudanças no movimento da estrela. Elas permitiram descobrir quantos planetas devem estar puxando-a, bem como estimar seus tamanhos. No início foram encontrados 3, mas então foi utilizado outro dispositivo, deliciosamente chamado de Espresso e localizado no Very Large Telescope, no Chile. E somente depois de uma dose desse Espresso é que foi descoberto um 4º planeta. Ao combinar os dados de ambos os instrumentos, eles puderam afirmar com mais ou menos confiança que suas descobertas eram sólidas, e não apenas falhas aleatórias nos dados. Embora as anãs vermelhas, como a de Barnard, sejam o tipo de estrela mais comum no universo, a maioria delas está longe demais para que possamos ver facilmente os planetas ao seu redor. Essas novas descobertas sugerem que os pequenos e rochosos podem ser bastante comuns nas proximidades dessas estrelas, e isso é muito importante para futuras descobertas. Agora, encontrar novos exoplanetas é legal e tudo mais, mas pode ser ainda mais emocionante se aprofundar em seu nascimento e evolução. E um estudo recente fez a descoberta mais doce de todas. Exoplanetas recém-nascidos podem, na verdade, parecer Smarties, um popular doce britânico, em vez de esferas. Sempre presumimos que os planetas bebês nascem em forma de bola, mas em vez disso podem ser esferoides oblatos. Uma equipe de cientistas da Universidade Central Lancashire, na Inglaterra, usou simulações de computador para construir um modelo da formação de planetas em discos de gás denso ao redor de estrelas jovens. Depois comparou esses modelos com observações reais e notou que os mais jovens tinham formas bastante incomuns. O
fato é que, embora quase 6.000 exoplanetas tenham sido descobertos até agora, os astrônomos ainda não têm uma compreensão clara da sequência de eventos que marcam seu nascimento e evolução inicial. Mas essa nova pesquisa pode finalmente lançar luz sobre esse processo. Assim, eles examinaram os mecanismos de formação de gigantes gasosos como Júpiter e chegaram à conclusão de que os planetas se materializaram a partir de seus centros. Depois, os pesquisadores se concentraram nas formas iniciais desses corpos espaciais. Eles também estavam interessados em como poderiam incentivar o crescimento dessas sementes planetárias. Como poderiam se transformar em objetos tão grandes, alguns deles maiores do que os maiores gigantes do nosso sistema solar. De acordo com a teoria padrão da formação de planetas, esse crescimento ocorre de forma gradual e suave. Primeiro, as partículas de poeira começam a se unir, transformando-se em objetos cada vez maiores. Esse processo dura muito tempo e é conhecido como acreção do núcleo. Esse é o modelo preferido pelos cientistas. Há outra teoria, segundo a qual a origem pode ocorrer em períodos de tempo mais curtos. Essa ideia envolve um disco protoplanetário, um disco de gás que compõe 99% de sua massa e poeira cerca de 1%. Ele orbita uma estrela recém-formada e, hipoteticamente, os planetas podem se formar a partir dessa nuvem. É provável que os discos protoplanetários sejam subprodutos comuns da formação de estrelas. Sua massa pode variar de 0,001 a 0,3 massas solares. Dentro desses discos, a matéria se move lentamente para o interior e as partículas de poeira aumentam de tamanho, chegando ao de pedrinhas. Em um determinado momento, depois de 2 a 3 milhões de anos, um disco protoplanetário gigante em rotação se quebra em pedaços, e é assim que nascem os planetas bebês. Essa teoria é conhecida como o modelo de instabilidade do disco. Quanto à ideia construída pela equipe, ela parece apoiar essa segunda teoria menos favorecida, a formação rápida por meio da instabilidade do disco. Tudo porque essa hipótese explica como planetas grandes podem se originar com relativa rapidez a distâncias muito grandes de suas estrelas hospedeiras. Quanto ao estranho formato achatado desses carinhas recém-formados, pode ser devido ao material que cai sobre eles e que, mais provavelmente, vá principalmente para os polos deles. Uma das principais conclusões da pesquisa é que a aparência dos exoplanetas jovens, como os vemos da Terra, pode variar dependendo do ângulo em que estão. Se o nosso mundo for direcionado de frente para um exoplaneta, parecerá que este tem uma forma esférica tradicional. Mas se for visto de lado, parecerá um verdadeiro Smarty. A equipe continuará a investigar a formação de mundos com a ajuda de um modelo de computador aprimorado. Acredita-se que será possível descobrir o papel que o ambiente em torno de um planeta jovem desempenha ao afetar sua forma e formação. Parece que os cientistas encontraram um estranho objeto no espaço e não têm certeza se é uma estrela ou um planeta. O que sabemos é que ele está localizado a 1.400 anos-luz de distância de nós, e isso nos faz questionar o que achávamos que sabíamos sobre o universo. Vou explicar o dilema aqui. Podemos dizer se algo é uma estrela ou um planeta, considerando a massa ou a quantidade de material que possui. As estrelas têm muita massa, o que lhes confere uma forte gravidade que as comprime com força. Essa compressão cria altas temperaturas em seu interior, fazendo com que brilhem intensamente. Os planetas têm menos massa, portanto sua gravidade é mais fraca. Eles não sofrem a mesma compressão ou altas temperaturas que as estrelas. Em vez disso, brilham porque refletem a luz de seus astros, como a nossa bela Terra faz com o nosso Sol também. E esse objeto esquisito está em algum ponto intermediário, pois o consideramos uma anã marrom. Esse é um tipo especial de protoestrela grande e gasosa. As anãs marrons geralmente são como Júpiter em termos de atmosfera, só que muito maiores em tamanho, cerca de 13 a 80 vezes. Se uma delas tiver mais de 80 vezes a massa de Júpiter, pode começar a queimar hidrogênio comum, semelhante às estrelas. Isso é o que geralmente faz com que elas brilhem intensamente. Mas, normalmente, as anãs marrons não são tão quentes quanto as estrelas. Sua incapacidade de queimar hidrogênio lhes rendeu até mesmo o apelido de fracassadas. Elas queimam a cerca de 2.200 graus Celsius, o que é mais frio do que a maioria. Mas esse objeto desafia a norma. Sua temperatura chega a incríveis 7.700 graus Celsius. Vamos colocar isso em perspectiva.
O dia mais quente da história foi registrado no Vale da Morte, na Califórnia, há mais de 100 anos, com uma temperatura de 57 graus Celsius. As pessoas daquela época devem ter se sentido como se estivessem derretendo junto com tudo ao seu redor. Agora, imagine chegar mais perto do Sol, como em uma viagem a Vênus. Esse planeta pode atingir temperaturas insanas de 460 graus Celsius. Mas não se trata apenas da distância. Mercúrio é o mais próximo do Sol, mas ainda assim é mais frio do que Vênus, que é extremamente quente devido ao efeito estufa. Você sabia que Vênus poderia ter sido um lugar maravilhoso para se viver há muito, muito tempo? Ou pelo menos para abrigar qualquer forma de vida. Mas, em algum momento, ele começou a reter dióxido de carbono e acabou criando esse forno de poluição espessa que não libera calor. É por isso que é tão difícil explorá-lo. O máximo que uma sonda conseguiu durar ali foi 2 horas. Mas ei, isso é mais do que eu consigo fazer no trabalho. E aí eu derreto. Bem, voltando. Sim, você chega ao Sol, com uma superfície que queima a incríveis 5.500 graus Celsius. E o que é fascinante é que essa estranha estrela marrom de que estamos falando é mais quente ainda. Quero dizer, não mais do que o núcleo do Sol, cujas temperaturas chegam a 15 milhões de graus, mas ainda assim é muito impressionante e incomum que uma anã marrom seja tão quente. Pelo menos foi o que todos pensaram até perceberem por que isso estava acontecendo. Ela está notavelmente próxima de outra estrela que se enquadra na categoria das anãs brancas. Elas estão tão próximas uma da outra que nossa misteriosa amiga faz uma órbita em torno de sua companheira anã branca em apenas 2 ou 3 horas. Ufa, como estaríamos velhos lá! Por estarem tão próximas, estão travadas tidalmente, como a nossa Lua e a Terra. Isso significa que um lado dessa anã marrom está sempre voltado para a anã branca e o outro está sempre na escuridão. Por essa razão, nossa anã marrom é superaquecida em apenas um lado. Portanto, seu lado diurno é o que nos confundiu, enquanto a temperatura no lado noturno é o que se espera de uma estrela como essa. Mas essas condições extremas não irão durar muito tempo. Uma temperatura tão alta faz com que as moléculas da atmosfera da anã se quebrem em átomos individuais. E enquanto isso ocorre, essa anã marrom está desaparecendo lentamente. E se você acha que essa é quente, o que diria de Eta Carinae? Ela está localizada a cerca de 7.500 anos-luz de distância da Terra e pertence a um grupo de elite de estrelas que chamamos de variáveis azuis luminosas. Um astrônomo anotou pela primeira vez no século 17, mas naquela época era apenas uma estrela comum de brilho médio. Quase 200 anos depois, outro astrônomo a observava, mas dessa vez estava muito brilhante, uma das mais brilhantes do céu. Alguns anos depois, ela atingiu o nível mais alto de brilho em um grande evento chamado de Grande Erupção. Quando isso aconteceu, podia ser facilmente vista no céu noturno. E liberou muita luz, tanto quanto a emitida em uma explosão de supernova. Então, permaneceu assim por alguns anos, o que não é o que geralmente acontece com estrelas que explodem. Depois que a festa atingiu seu auge, ela decidiu que era hora de ir embora. No entanto, ainda está hesitante, portanto, continua viva, só que mais fraca do que antes. Há também uma nebulosa ao redor da Eta Carinae. É uma concha feita de gás e poeira que se formou durante a grande erupção que até bloqueou parte da luz da estrela. A Eta Carinae é um sistema estelar binário. Isso significa que há 2 estrelas que orbitam em torno uma da outra. Uma tem uma temperatura de cerca de 14.700 graus e a outra de menos 34.650 graus. A principal do sistema Eta Carinae, que é a mais maciça das duas, é 100 vezes mais pesada que o nosso Sol. Devido à sua enorme massa, os cientistas preveem que ela poderá eventualmente explodir em um evento poderoso conhecido como supernova, mas somente daqui a vários milhares de anos. Então, a essa altura, você já deve ter adivinhado qual é a coisa mais quente do universo. Tcharam! A supernova é o que nos diz que a vida de uma estrela chegou ao fim. Estamos falando das explosões mais poderosas do espaço. Elas acontecem quando uma estrela que é entre 8 e 40 vezes mais massiva que o nosso Sol entra em colapso. Seu núcleo não consegue mais criar energia suficiente por meio de um processo chamado fusão, de modo que o astro não consegue nem mesmo lidar com sua própria gravidade. É como um esgotamento estelar, uma que trabalha demais e não consegue lidar com isso, e seu núcleo entra em colapso.
Durante uma supernova, as temperaturas no núcleo podem ficar 6.000 vezes mais altas do que no núcleo do Sol. Ou às vezes, um tipo específico de estrela chamado anã branca reinicia repentinamente sua fusão nuclear e BAM! Temos uma supernova novamente. A de Kepler ocorreu no início do século 17 e foi o último evento do gênero realmente grande que observamos diretamente da Terra. Em média, as supernovas em nossa galáxia ocorrem 3 vezes a cada século. Quero dizer, também tivemos uma menor em 1987, quando uma supergigante azul explodiu em uma das galáxias satélites da Via Láctea, que conhecemos como a Grande Nuvem de Magalhães. Essa explosão foi tão forte que as pessoas puderam observá-la a olho nu, embora estivessem incrivelmente longe. O fenômeno ocorreu a 168 mil anos-luz de distância daqui. Que assunto para os dias de verão, não é? Mas veja só, também podemos falar sobre a coisa mais quente que as pessoas já criaram, feita em um lugar surpreendente, a Suíça. Não estamos falando de um super chocolate quente. Um grupo de cientistas de lá criou uma sopa subatômica chamada plasma de quark gluon. Nesse experimento, a temperatura ficou 250 mil vezes mais quente do que o núcleo do Sol. O objetivo era recriar as condições que existiam logo após o Big Bang, quando o universo ainda estava em um estado de caos. Ok, vamos nos tornar ainda mais extremos. Em teoria, as coisas podem ficar ainda mais quentes. Você já ouviu falar da temperatura de Planck? É incrivelmente quente, com números tão altos que nem podemos imaginar. Uma supernova é como um chá morno comparado a essa loucura. E quem sabe o que a matéria faz nessas temperaturas? Muito bem, já terminei. Agora vamos levá-lo de volta ao seu universo normal. Tchau! Esse planeta, sim, esse mesmo, não deveria existir, mas existe. Um planeta recém-descoberto gira em torno de uma estrela muito menor e mais fraca que o nosso Sol. O planeta, entretanto, é enorme. Uma estrela tão pequena não poderia criá-lo, então é como encontrar um ovo de avestruz em um galinheiro. Uma equipe da Universidade Penn State criou uma ferramenta especial chamada Habitable Zone Planet Finder. Trata-se de um instrumento que deve encontrar planetas ao redor de estrelas fracas e frias. Ele está conectado a um grande telescópio no Texas. A ferramenta observa a luz dessas estrelas, que está principalmente no infravermelho próximo, além do que nossos olhos podem ver. Esse dispositivo pode detectar alterações na velocidade de uma estrela causadas por um planeta. Se o movimento de uma estrela mudar ligeiramente, isso significa que deve haver uma atração gravitacional nas proximidades. Anos atrás, essa técnica ajudou a encontrar o primeiro exoplaneta conhecido em torno de uma estrela como o nosso Sol. Hoje, aprimoramos esse método para fazer medições mais precisas. Nosso principal objetivo é encontrar planetas semelhantes à Terra. Eles devem ser rochosos e estar localizados em zonas habitáveis, áreas ao redor de estrelas onde poderia existir água líquida. A técnica Doppler ainda não é muito boa para encontrar mundos semelhantes à Terra, mas funciona bem em estrelas frias e fracas. Foi assim que descobrimos o impossível LHS 3154b. Os planetas geralmente se formam em discos feitos de gás e poeira no espaço. Imagine uma nuvem plana e giratória de partículas minúsculas. Essas partículas se juntam e grudam umas nas outras, criando um disco plano e giratório. Com o tempo, esses pequenos pedaços se combinam para formar um núcleo sólido. Esse é o ponto de partida para um planeta. Uma vez que o núcleo está lá, ele atrai mais poeira e até mesmo gases como hidrogênio e hélio. Mas criar um planeta dessa forma não é fácil. Eles precisam de muita coisa, massa e materiais. Esse processo é chamado de acreção do núcleo. As estrelas são uma grande ajuda nesse processo. Normalmente, as estrelas grandes têm mais gravidade, portanto, podem reunir mais coisas para formar planetas. Mas a estrela que descobrimos recentemente não é muito grande. Ela é 9 vezes menor que o nosso Sol. Uma estrela tão pequena não deveria ter um disco grande o suficiente para formar um planeta pesado. Para isso, seu disco deveria ser pelo menos 10 vezes maior. Mas esse planeta pesado, o LHS 3154b, existe. Esse planeta misterioso é 13 vezes mais pesado que a Terra. Seu tamanho é semelhante ao de Netuno. Está a cerca de 50 anos-luz de distância de nós, na constelação de Hércules, o que em termos espaciais é muito próximo. O planeta também está muito próximo de sua estrela, completando um ano em quase 4 dias. Essa descoberta está fazendo com que os cientistas repensem suas ideias sobre como os planetas e as estrelas surgem. Há novas teorias surgindo. Por exemplo, uma teoria chamada instabilidade gravitacional.
Ela diz que, em vez de as peças se juntarem pouco a pouco, o material no disco entra em colapso de uma só vez, criando diretamente um planeta. Mas mesmo com essa teoria, é difícil explicar como um planeta tão pesado poderia se formar sem um disco realmente maciço. Levará algum tempo para descobrirmos a verdade. Esse não é o primeiro planeta que nos faz duvidar de nossas teorias. Recentemente, os cientistas encontraram outro planeta chamado Hala. Ele está orbitando uma estrela chamada Baekdu, e assim como o anterior, não deveria existir de fato. Ele está muito próximo de sua estrela. As estrelas mudam muito durante suas vidas. Normalmente, quando uma estrela se torna grande e se prepara para deixar este mundo, é o chamado estágio de gigante vermelha. Uma estrela como essa tende a destruir ou empurrar para longe os planetas próximos, criando uma enorme bagunça. Hala gira em torno de uma gigante vermelha e deveria ter sido engolida ou destruída pela estrela em expansão há muito tempo. Mas ela ainda está lá. Embora Baekdu já tenha começado a queimar hélio e tenha encolhido para um tamanho menor do que o esperado, Hala não está nem um pouco incomodada. Os cientistas chamam Hala de o planeta proibido. Essa descoberta desafia o que pensávamos sobre como os planetas sobrevivem perto de estrelas envelhecidas. Ela levanta duas teorias. Uma delas sugere que Baekdu já foi duas estrelas, uma anã branca e uma gigante vermelha. Hala orbitava as duas, e elas se fundiram antes que a gigante vermelha se expandisse completamente. Isso permitiu que Hala sobrevivesse porque o hélio extra da anã branca impediu que a gigante vermelha crescesse demais. A segunda teoria diz que Hala se formou a partir dos detritos criados quando as duas estrelas se fundiram. Nesse cenário, Hala seria um planeta muito jovem orbitando uma estrela idosa. Os astrônomos planejam continuar a estudar Hala e procurar mais planetas como esse. Outro planeta estranho é chamado LTT 9779b. Esse nos assusta porque é muito brilhante. Ele reflete 80% da luz de sua estrela. Espelhos comuns refletem de 85% a quase 100% da luz, o que significa que esse planeta misterioso deve se parecer com um espelho áspero, com reflexos semelhantes a alumínio ou prata. Esse é outro planeta do tamanho de Netuno. Ele está localizado a 260 anos-luz de nós e foi descoberto pela espaçonave TESS, da NASA. Ele completa uma rotação completa em torno de sua estrela em apenas 19 horas. Ele está tão próximo de sua estrela que é extremamente quente, atingindo temperaturas acima de 1980 graus Celsius. Normalmente, planetas tão próximos perdem sua atmosfera e se transformam em rochas nuas, mas esse planeta quebra as regras mais uma vez. Desta vez, sabemos o segredo de sua sobrevivência. Isso se deve às nuvens metálicas brilhantes do planeta, que são feitas de vidro e sal de titânio. Essas nuvens fazem chover titânio em sua superfície quente. Elas também refletem muita luz, evitando que o planeta fique muito quente e perca sua atmosfera. É como ter um escudo espelhado. O tamanho desse planeta também surpreendeu os cientistas. Ele é muito maior do que a Terra. Outros planetas tão próximos de suas estrelas são gigantes gasosos muito maiores ou pequenos planetas rochosos. Esse planeta é um gigante gasoso menor, e os cientistas não esperavam que ele existisse tão perto de sua estrela. Esse é o planeta mais brilhante já encontrado, ainda mais brilhante que Vênus, mas apesar de sua aparência fria, provavelmente não é um lugar amigável para a vida devido às suas temperaturas extremas e à estranha chuva metálica. E nosso último quebrador de regras é um planeta chamado WASP-107b. Os cientistas o descobriram usando o telescópio espacial James Webb. Ele está localizado a cerca de 200 anos-luz de distância de nós, na constelação de Virgem. Ele também é rápido e completa uma órbita ao redor de sua estrela em apenas 6 dias. Esse é um exoplaneta super Netuno. Ele é semelhante a Júpiter em alguns aspectos, incluindo o mesmo tamanho e temperaturas escaldantes. Mas a principal diferença é que ele é muito mais leve, mais fraco e menos denso. Ele é o planeta menos denso que descobrimos até agora. Depois de pesquisar um pouco mais, descobrimos também que ele tem uma cauda. O hélio no planeta se estende além da saída do trânsito. O planeta está perdendo lentamente sua atmosfera devido à radiação ultravioleta extrema da estrela. Isso cria uma cauda semelhante à de um cometa. Portanto, ele se parece com um cometa fofo. Mas isso foi apenas o começo. A baixa densidade do planeta, ou fluffiness, permitiu que os astrônomos estudassem sua atmosfera em detalhes. Eles encontraram algumas coisas surpreendentes, como vapor de água e nuvens feitas de partículas finas de silicato, que são como areia de granulação muito fina.
A estrela hospedeira do planeta não emite muita luz de alta energia, mas como o WASP-107b é tão solto, a luz pode penetrar profundamente em sua atmosfera. Isso cria dióxido de enxofre, aquele cheiro quando você acende um fósforo. Em outras palavras, é um planeta fofo que chove areia e tem cheiro de fósforo. Os pesquisadores acreditam que as nuvens de areia na atmosfera se formam de maneira semelhante às nuvens na Terra. Elas têm apenas gotículas de areia em vez de água. Essas gotículas de areia se condensam, caem, transformam-se em vapor de silicato em camadas quentes dentro do planeta e, em seguida, sobem novamente para formar nuvens mais uma vez. E, novamente, esse planeta não poderia ter se formado em seu local atual. Os astrônomos dizem que ele provavelmente se aproximou de sua estrela a partir de uma órbita de nascimento porque foi atraído por algum vizinho mais pesado. Ele também segue uma órbita retrógrada, o que significa que orbita na direção oposta à rotação de sua estrela. Todas essas descobertas estão mudando a forma como entendemos os planetas e suas atmosferas, nos dando novas percepções sobre os mistérios do nosso próprio sistema solar. Você já pensou na Terra como uma criatura inteligente em si? Bom, não uma criatura, mas talvez uma entidade, como se ela tivesse uma mente e alguns instintos de sobrevivência próprios. Quando dito dessa forma, parece que você está prestes a assistir a um filme de fantasia em que o planeta em que caminhamos e vivemos diariamente acorda de repente, percebe que afinal não gosta tanto de nós e simplesmente enlouquece. Espero que não. Mas não estamos falando realmente de tais cenários, mas da ideia de que a atividade coletiva da vida, como micróbios e plantas, pode mudar um planeta e dar a ele uma vida própria. É como se o planeta tivesse uma mente verde. A metáfora da Terra como um planeta vivo faz sentido. Criaturas de todo o mundo rastejam, nadam, andam e voam pelas camadas mais altas de nossa Terra, oceano e céu. As plantas cobrem grande parte do nosso mundo. Além disso, há vírus e bactérias na água, no solo e até mesmo na atmosfera. Agora, imagine todos os seres vivos da Terra, como plantas, animais e micróbios, como uma equipe gigante trabalhando em conjunto. Eles têm trabalhos diferentes, mas todos fazem sua parte para tornar o planeta um lugar melhor para se viver. Por exemplo, as plantas produzem o oxigênio que respiramos e os animais ajudam a polinizar as flores. Juntos, eles formam a biosfera, que é como a equipe de vida da Terra. É aí que a ideia de inteligência planetária entra em cena. Assim como indivíduos e grupos podem ser inteligentes, um planeta inteiro também pode ser. Os pesquisadores acreditam que devemos medir a inteligência do planeta por sua capacidade de se manter em funcionamento para sempre. E assim como os seres humanos precisam trabalhar juntos para sobreviver, a inteligência coletiva de um planeta é medida pela capacidade de toda a vida nele existente de trabalhar em conjunto para atingir esse mesmo objetivo. É como se o planeta fosse um sistema complexo que sabe como cuidar de si mesmo, como as florestas. Elas podem compartilhar nutrientes por meio de suas redes subterrâneas secretas de fungos. Isso ajuda todas as árvores a se manterem saudáveis. Obviamente, podemos aprender muito com as florestas. Se fôssemos para o universo da fantasia em busca de planetas inteligentes e conscientes, com certeza escolheríamos Mogo, do Lanterna Verde. É uma entidade planetária específica que pode fazer coisas como mudar seu clima e alterar a gravidade, o crescimento das plantas ou algumas outras condições da superfície. Ou que tal a deslumbrante Pandora de Avatar? Você se lembra das cenas fascinantes da flora e da fauna de lá, com órgãos que podem lembrá-lo de tentáculos? Eles permitem que as criaturas se interconectem umas com as outras em um nível neural. É como se o planeta inteiro fosse um cérebro gigante com muitas árvores menores, criaturas e outras peças como se fossem as suas células. Estamos longe disso, mas ainda é bom imaginar. No momento, nossa civilização está no estágio que os cientistas chamam de tecnosfera imatura. Isso significa que ainda estamos muito concentrados no uso de tecnologias que nem sempre são boas para o nosso planeta. Não temos uma inteligência planetária ou uma compreensão coletiva do que precisa ser feito para melhorar o nosso planeta. Em vez disso, estamos todos fazendo nossas próprias coisas. Quer dizer que não estamos no pior estágio. Os pesquisadores criaram 4 estágios do passado e do futuro da Terra para explicar como a inteligência planetária poderia impactar o futuro da humanidade a longo prazo. O primeiro estágio é o que chamamos de biosfera imatura. Foi quando a vida começou na Terra bilhões de anos atrás. Apenas micróbios estavam presentes na Terra nua, sem nenhuma vegetação. Não havia nenhum impacto global, o que significa que esses micróbios ainda não podiam afetar a Terra, sua atmosfera ou outros sistemas de forma alguma.
O segundo estágio é a biosfera madura, 2,5 bilhões a 540 milhões de anos atrás, quando continentes estáveis se formaram e a biosfera começou a ter uma forte influência sobre a Terra. O terceiro estágio, conhecido como tecnosfera imatura, é onde estamos agora, com sistemas interligados de comunicação, tecnologia, transporte, eletricidade e computadores que extraem recursos dos sistemas da Terra e afetam a biosfera. O quarto estágio, também conhecido como tecnosfera madura, é onde a Terra deve almejar estar no futuro. Isso significa que a tecnologia beneficiará todo o planeta. Usaremos formas sustentáveis de energia, como a energia solar. A inteligência planetária é o sinal de um planeta maduro, e os pesquisadores estão tentando descobrir como podemos avançar em direção a ela. Portanto, as coisas que fazemos em um nível individual importam. A atividade coletiva da vida, como micróbios ou plantas, pode mudar um planeta e torná-lo mais do que apenas uma rocha sem vida flutuando no espaço. Por meio da biosfera, nosso planeta natal meio que descobriu como abrigar a vida por si só há bilhões de anos. E ainda está funcionando. Agora precisamos descobrir como ter um tipo semelhante de sistema de automanutenção, mas desta vez com a tecnosfera. É difícil imaginar que os planetas possam se tornar autoconscientes como Pandora ou algum outro mundo consciente imaginário por aí. Há algumas razões para isso. Primeiro, megafauna. Os planetas se formam com base em como diferentes materiais, como rochas, gases e líquidos, se reúnem em torno de uma nova estrela. É como uma grande reunião de família, em que todos trazem ingredientes diferentes para fazer um prato delicioso. E assim como esses ingredientes não se transformarão repentinamente em um ser vivo, os materiais que compõem um planeta não se transformarão simplesmente em criaturas autoconscientes. Na Terra, após bilhões de anos de reações químicas complexas, algumas moléculas começaram a se replicar e a carregar informações. Foi assim que a vida em nosso planeta começou. E a Terra é o único exemplo que temos. Aqui está o segundo motivo: fuga de cérebros. Imagine que você tem um grande jardim onde planta muitos cogumelos ou bactérias, esperando que eles se tornem realmente inteligentes e o ajudem a cuidar do jardim. Mas os cogumelos e as bactérias não têm cérebros como nós. Talvez eles nem precisem disso. Ter um cérebro grande também é muito caro para os animais. É preciso muita energia para mantê-lo funcionando. Portanto, os animais só se tornam tão inteligentes quanto precisam ser para sobreviver e prosperar em seu ambiente. Os cães e gatos são bastante inteligentes, porque precisam ser capazes de evitar o perigo e encontrar comida. Eles não precisam do tipo de inteligência humana para coisas como construir casas, criar arte ou inventar novas tecnologias. Portanto, seria difícil fazer com que todos os seres vivos e plantas tenham o mesmo nível de inteligência. A terceira razão pela qual seria difícil para um planeta se tornar autoconsciente é a principal regra do reino animal. A vida é a sobrevivência do mais apto. Toda criatura está competindo por recursos como água, comida e espaço. Mas não são apenas as diferentes espécies que competem entre si, mas os indivíduos da mesma espécie também lutam. Basta pensar em como os caranguejos lutam por território na praia, ou como as matilhas de lobos lutam por suas presas. Ou eu, quando vejo um lugar vazio em uma praia lotada. Esse tipo de competição não é uma boa base para a cooperação global. Há algumas exceções a essa regra, por exemplo, as formigas. Elas podem não ser as criaturas mais inteligentes do planeta, mas quando se reúnem em colônias, conseguem realizar coisas incríveis, como coletar alimentos muito maiores do que elas, construir ninhos, criar filhotes e até mesmo cultivar. Na verdade, elas agem como um super-organismo, chamado de mente de colmeia, em que cada formiga trabalha em conjunto para atingir um objetivo comum. Insetos como abelhas e formigas são muito altruístas e trabalham juntos para garantir a reprodução de sua rainha. Se uma grande colônia de formigas tomasse conta de todo o nosso planeta, ela poderia agir como uma única mente e trabalhar em prol dos interesses da colônia e do planeta até que os recursos se esgotassem. Mas, na realidade, é difícil imaginar que qualquer organismo, mesmo um super-organismo, possa atingir esse nível de autoconhecimento e consciência. Número 5. Como poderíamos manter contato? Quando se trata de comunicação, as formigas usam feromônios e os humanos usam os nervos. Esses dois métodos funcionam bem para organismos pequenos, mas quando se trata de uma entidade gigante do tamanho de um planeta, seria difícil tornar essa comunicação rápida e eficiente. Portanto, a comunicação dentro de uma entidade do tamanho de um planeta seria muito mais lenta do que a que temos em nossas casas, como nossos computadores ou smartphones.
Bom, vamos continuar sonhando com Pandora. Por milhares de anos, as pessoas conheciam apenas os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que podiam ser vistos por meio de telescópios simples ou até mesmo a olho nu, se as condições fossem boas. Mas, no final do século XVIII, um famoso astrônomo, William Herschel, descobriu um novo planeta de cor azul gelada. No início, as pessoas pensaram que se tratava de uma estrela, mas depois perceberam que era um planeta. Hoje, o conhecemos como Urano, que está mais de 19 vezes mais distante do Sol do que a Terra. É tão longe que leva 84 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Esse astrônomo também descobriu muitas outras coisas interessantes no espaço, como estrelas duplas e nebulosas. Em meados do século XIX, os cientistas notaram que algo puxava Urano e estranhamente atraía sua órbita. Eles pensaram que deveria haver outro planeta por lá e usaram a matemática para prever onde ele estaria. Finalmente, em 1846, encontraram Netuno com o auxílio de um telescópio. Ele era muito tênue para ser visto a olho nu porque estava muito distante do Sol. Era tudo muito empolgante. Quem sabe quantos outros planetas poderiam estar lá à espreita na escuridão do nosso sistema solar? Em meados de 1800, os astrônomos notaram que algo incomum estava acontecendo no céu. Um planeta pequeno e rochoso chamado Mercúrio estava se comportando de forma estranha. Ele não seguia a órbita previsível que se esperava. Um dos astrônomos era um brilhante cientista francês, Urbain Le Verrier. Ele apresentou uma teoria de que poderia haver outro planeta em nosso sistema solar que ninguém havia descoberto ainda e que estaria localizado em algum lugar entre Mercúrio e o Sol. Esse corpo celeste hipotético, que o astrônomo chamou de Vulcano em homenagem ao deus romano do fogo, teria uma superfície incrivelmente quente e poderia ser uma possível explicação para o estranho comportamento de Mercúrio. Le Verrier nunca afirmou com certeza que Vulcano era realmente a única coisa que estava perturbando a órbita de Mercúrio, mas, empolgados com a possibilidade de descobrir um novo planeta, astrônomos de todo o mundo aceitaram a ideia de Vulcano. Para algo que não existia, as pessoas se empenharam em desenvolver ideias e obter informações sobre ele. Alguns cientistas não achavam provável que tivessem deixado passar outro planeta tão grande quanto Mercúrio. Teria sido difícil não vê-lo até então, mas havia uma pequena chance de existir um menor dentro da órbita de Mercúrio que estivesse muito próximo do Sol e que não pudesse ser visto. Uma teoria dizia que estava a cerca de 20 milhões de quilômetros de distância da nossa estrela. Mercúrio é o planeta com a órbita mais excêntrica em nosso sistema solar, mas o ponto mais próximo que chega do Sol é cerca de 46 milhões de quilômetros. Isso significa que Vulcano estaria a menos da metade dessa distância. A teoria prosseguiu dizendo que, se ele existisse, orbitaria nossa estrela a cada 19 dias e 18 horas e sua trajetória estaria inclinada cerca de 12 graus em relação a de outros planetas em nosso sistema solar. A posição de Vulcano, em seu ponto mais distante do Sol, ainda estaria muito próxima dele para ser vista a olho nu, mesmo durante o crepúsculo. A única chance de avistá-lo seria durante um eclipse solar ou quando passasse em frente ao Sol, o que, conforme a teoria, aconteceria de 2 a 4 vezes por ano. Havia uma teoria de que esse planeta misterioso estava tão próximo do Sol que só poderia ser visto durante um eclipse solar total, quando a Lua bloqueava o brilho ofuscante da estrela. Assim, toda vez que havia um eclipse, os cientistas olhavam para ela, na esperança de vislumbrar Vulcano. Os pesquisadores estavam se esforçando muito, mas não importa o que fizessem, não conseguiam encontrar esse planeta misterioso. Alguns astrônomos afirmaram tê-lo visto durante eclipses, mas ninguém jamais conseguiu confirmar ou encontrar evidências disso. A teoria de Vulcano foi deixada à espera de tempos melhores. Einstein tinha uma ideia diferente. Você conhece a teoria da relatividade geral dele, certo? Foi então que ele afirmou que a gravidade não era um tipo de força natural, mas um resultado da curvatura do espaço-tempo devido à presença de objetos espaciais gigantes, como planetas e estrelas. Os planetas giram em torno do Sol em sua órbita normal, porque o espaço-tempo é curvo. Isso significa que eles estão meio que caindo em direção à estrela central do nosso sistema solar. Albert Einstein tentou explicar a órbita incomum de Mercúrio usando sua própria teoria da relatividade. Diferente dos outros planetas de nosso sistema solar, a de Mercúrio não era tão circular.
Em vez disso, parecia oscilar levemente, como se houvesse uma força invisível puxando-o para longe. O genial cientista disse que isso poderia estar acontecendo porque a gravidade maciça do nosso Sol estaria, na verdade, curvando o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Ele afirmou ser possível que essa situação tenha alterado um pouco a órbita de Mercúrio. A comunidade científica levou algum tempo para testar essa teoria, mas ela acabou parecendo ser a mais plausível. Embora a teoria de Einstein tenha nos dado uma explicação mais elegante para a estranha órbita de Mercúrio, alguns cientistas ainda mantinham a esperança em Vulcano. Foi especialmente difícil abandonar a ideia sobre ele, porque Mercúrio também é realmente difícil de ver de onde estamos. Porém, mais tarde, cada vez mais cientistas começaram a aceitar a teoria de Einstein acima de sua imaginação e observavam um eclipse solar total, especificamente para testar a teoria da relatividade de Einstein, não por causa de Vulcano. Este não foi o único planeta hipotético sobre o qual todos estavam falando. Na era mais recente, alguns acreditam que poderia haver um outro misterioso à espreita na parte externa de nosso sistema solar. Porém, é mais provável que este exista. Ninguém o viu diretamente ainda, mas simulações de computador mostram que o chamado Planeta 9 ou X provavelmente está em algum lugar além de Netuno. Ambos podem ser semelhantes em tamanho. O planeta X pode ser 10 vezes mais massivo do que a Terra e circular em torno da nossa estrela em uma forma alongada, além de estar em média 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno. Um ano lá pode durar de 10.000 a 20.000 anos terrestres. Em comparação, um ano em Netuno leva 165 anos terrestres. Algo tão grande se movendo além desse planeta poderia explicar as órbitas incomuns de objetos menores no cinturão de Kuiper. Esta é a área do nosso sistema solar, além de Netuno e onde ele orbita. É muito provável que existam muitos asteroides, cometas e outros corpos menores lá, a maioria feita de gelo. Havia outro planeta hipotético chamado Nibiru. Você lembra dos rumores de que o mundo poderia acabar em 2012? Um dos cenários populares era Nibiru, que, segundo alguns, atingiria a Terra no final do ano. É claro que não aconteceu nada. Ainda estamos aqui! Mas a ideia parecia interessante. As histórias começaram na década de 1970, quando um homem chamado Zecharia Sitchin mencionou Nibiru em seu livro O 12º Planeta, afirmando que ele orbita o Sol a cada 3.600 anos. Mas não há nenhuma chance de um corpo celeste com uma órbita tão excêntrica não perturbar outros planetas em nosso sistema solar com sua gravidade. E se ele realmente estivesse chegando tão perto da Terra em 2012, deveríamos ser capazes de vê-lo a olho nu. Alguns cálculos simples mostraram que Nibiru teria sido quase tão brilhante quanto Marte em seu ponto mais escuro e mais brilhante do que as estrelas mais fracas que você vê de uma cidade. Bem, talvez tenhamos mais sorte nos próximos 3.500 e poucos anos. Em 2011, apareceu um cometa chamado Elenin, que muitas pessoas pensaram que poderia ser Nibiru. Mas quando olhamos para cometas e planetas por meio de um telescópio, vemos que eles têm uma aparência diferente. Um cometa tem uma coma, que é uma atmosfera de gás, juntamente com uma cauda, algo que um planeta não tem. Além disso, ele não se chocou com a Terra. Chegou muito perto do nosso Sol e se desintegrou. Os pedaços que sobraram continuarão a se mover em direção ao sistema solar externo pelos próximos 12.000 anos.